Graça e paz a todos, boa noite, quarta-feira, flashback especial da temporada de animais. Eu quero aproveitar esse momento, você me fazer um favor. Aí no link, não esquece, embaixo tem escrito compartilhar. Aí você aperta ali e você pode compartilhar esse vídeo de agora com diversas pessoas no Telegram, no WhatsApp e outras mídias sociais que você tenha, tá? Me ajuda nisso, divulga agora, para esse tempo de hoje vai ser muito especial. Como eu disse para vocês, hoje vai ser especial por um motivo. O assunto que vai ser tratado hoje, que biólogo, pastor e apóstolo Mauri Trevisan, ele é um dos especialistas desse assunto, daquilo que vai ser tratado hoje. Eu sei que no passado ele chegou a dar palestras internacionais em outros países sobre esse assunto de hoje. Você não pode perder porque é algo inédito, inédito. Então se prepara para esse tempo, vai ser poderoso mesmo, tá bom? Então quero chamar aí Mauri, pode vir com a sua experiência poderosa e especialmente no dia de hoje você sabe do que eu estou falando. Um abraço para todos aí, abraço Mauri, venha! Entre os animais, os insetos são notáveis, muito bem adaptados. E entre os insetos, eu sou um grande admirador das abelhas. Aliás, eu estudei 26 anos abelhas e cheguei à conclusão que eu não sei nada sobre elas. Eu quero te conduzir a um raciocínio que você vai ver as obras da criação e vai admirar também as abelhas. Elas são realmente insetos maravilhosos. Observe que as abelhas, como você está vendo aqui, elas vão de flor em flor. E elas vão pegar ali duas coisas: o néctar, que está no nectário da flor, que é uma substância rica em sacarose. Sacarose e água. Sacarose é açúcar normal que você come, é o açúcar da cana. E o pólen tem um alimento proteico, tem mais de 16 aminoácidos importantes no grão de pólen, que ela carrega nas patinhas. E esse é o alimento que ela traz para a colmeia. Só que no transporte da flor até a colmeia, ela tem no papo uma enzima chamada invertase, que transforma a sacarose em glicose e frutose. Então, quando ela vai chegar lá na colmeia e vai depositar este antigo néctar, já é mel, só que é um mel aguado. Mas chega lá, observe esse movimento das abelhas. Tem abelhas lá que são as abelhas chamadas desidratadoras. Elas vão ficar com as asas batendo para que haja uma força de vento, corrente de convecção, que faz com que o mel vai evaporando a água dele. Então vai desidratando. Ele está às vezes com 26% de água quando chega, mas elas vai desidratando, vai abaixando o nível até quando chegar a 16%, 18%. E quando chega nisso, é o mel maduro que vai ser operculado. Então agora, ouça lá no apiário, a gente trabalhando com esse mel já operculado. Pois eu volto. É feito um quadro, o Fábio vai colocar dentro de um quadro, chama colmeia padrão internacional, chamado Langstroth. Esse quadro aqui tem o espaçador. Isso daqui é cria operculada. E aqui tem mel também começando a opercular, um pouco de mel maduro. Quando o mel está com 16 a 18% de umidade, a abelha lacra com uma tampinha que nós chamamos de opérculo. É o mel maduro. Esse mel nunca estraga. Pode demorar 2000 anos. Inclusive lá no Faraó, nas pirâmides de Faraó, foi encontrado mel com 2000 anos e estava bom, porque ele tem uma concentração de açúcar muito grande. Lembrando que o mel é alimento, não é remédio, conforme nossos avós diziam. Essas abelhas são operárias, às vezes tem 50, 60 mil operárias no enxame. E tem apenas uma rainha
E se entra uma operária em colmeia errada, que não seja dela, ela é morta. Cada operária no seu enxame, na sua colmeia. O único que pode entrar e sair em qualquer lugar, tem entrada franca, é o zangão, é o macho. E acredite se quiser, o zangão, ele percebe o cheiro da rainha virgem a 11 quilômetros de distância. Só que ele fecunda uma vez só. Muitos zangões, 2, 3 mil zangões saem atrás de uma rainha virgem. Apenas um fecunda. E fecunda e morre. Vamos ver, vamos abrir essa colmeia aqui. Esse aqui é um enxame novo, mas vamos ver a postura dele. Esse apiário aqui é de um apicultor muito experiente, chamado Luiz Teixeira. Ele há muitos anos trabalha com abelha. Está numa mata, esperando florescer o cipaúba. Que é um cipózinho que não tem nada com uva. Isso daqui chama cera moldada, que é o modelo para a abelha puxar o favo. Retornando novamente, observe que à medida que as abelhas envelhecem, elas só vivem 60 dias aproximadamente. À medida que elas envelhecem, elas vão mudando de serviços. Toda a família trabalha. Aliás, é um exemplo de trabalho digno. 6 horas da manhã, elas começam a voar. Amanheceu o sol, elas saem para o trabalho. As campeiras que vão no campo. Enquanto tem sol, elas estão trabalhando. Mas à noite, as desidratadoras trabalham também. Elas formam um zumbido. Se você colocar o teu ouvido na colmeia, você vai escutar um barulhão, porque elas estão desidratando o mel que foi coletado durante o dia. Conforme você viu, 16, 18%, ele é lacrável e pode ficar o resto da vida que não estraga. Mas é importante também que as abelhas vão dividindo serviços. Uma, ela aquece a colmeia tem uma temperatura constante de 35 graus. Está gelado lá fora, 0 graus, a colmeia está com 35. É deserto, está com 50 graus, a colmeia está com 35. E tem mecanismos de refrigerar e de aquecer a colmeia fantásticos, que não dá tempo da gente falar aqui, mas acredite em mim, a colmeia tem uma temperatura constante, uma temperatura ideal para que a cera seja moldada também. Aliás, a cera é algo fantástico, é fantástico. Você está vendo aqui favos. Esses favos são construídos pelas abelhas de uma forma hexagonal, que é a forma matematicamente correta, que pega menos matéria-prima e abriga um volume maior. E observe que a cera, o favo dela, é feito exatamente no prumo. Você pega aquele fio do prumo do pedreiro, que faz a parede retinha, de pé, o favo também fica de pé. Mas se você entorta a colmeia, a abelha vai fazer o favo no prumo. Você entorta de novo para a direita e para a esquerda, ela vai fazer no prumo. Ou seja, o favo tem uma matemática de engenharia fantástica. E você vai observar nesta cena aqui, que eu estou pegando a abelha com a mão. Aliás, você não deve fazer isso, né? Mas as abelhas ficam penduradas uma na outra. A primeira vai segurar todo o peso das demais. Elas formam uma rede de sustentação. E às vezes fica com 30, 40 centímetros de cacho de abelha segurando nas primeiras. Aí você observa algumas cenas delas, né, acumulando. E elas estão se preparando, por causa da fumaça, para viajar. Aliás, escuta essa informação sobre a importância da fumaça e a necessidade da fumaça. Eu volto já. O objetivo da fumaça é despertar um comportamento na abelha instintivo. Ela imagina, ela pensa que está pegando fogo na floresta. Então ela tem que correr para os favos. Um alerta é dado geral na colmeia. Uma fala para a outra: ó, tá pegando fogo na mata, não vamos ter que mudar. Então vamos pegar mel para levar para outro lugar, não pode perder mel. Então elas correm para os favos. E logicamente eles têm menos preocupação com os predadores. Tecnicamente eu sou um predador. Então a fumaça ajuda muito a gente a trabalhar. Lembrando que isso daqui é abelha africanizada, que era Europa, as antigas abelhas Europa. Foi introduzida a abelha africana e elas cruzaram. Hoje não existe mais
abelha Europa, só africanizada. Elas são muito produtivas, boas de se trabalhar, produção é maior, mas elas são bem mais agressivas. Então esse aqui é um enxaminho novo, está começando a produzir. Aqui mel verde, mel que ainda está sendo desidratado pelas abelhas. Esse mel aqui, operculado, é mel maduro. Aí, Vitor, ó, dá água na boca ou não? Que alimento rico. A gente vê essa fortaleza, por isso que o sábio rei Salomão dizia: mel, não, filho meu, seja sábio, coma mel porque é agradável, bom ao paladar. Ou seja, sem fumaça não tem jeito de trabalhar. E a fumaça permite-nos um manejo mais adequado em apicultura, isso no mundo inteiro é usado. Agora, continuando aquele raciocínio, preste bem atenção no que eu vou te falar. Um cientista, ele pegou uma substância açucarada, mel com açúcar, coisa assim, e colocou um corante e deu para uma abelha de um enxame. Observe que o enxame tem às vezes 50, 60, às vezes 100 mil operárias. No outro dia, ele matou todas as abelhas e analisou o conteúdo estomacal de todas elas. E todas elas tinham corante, resíduos, resquícios do corante. Ou seja, aquela gotinha de mel foi distribuído para todo o enxame. Ah, se nós, seres humanos, fôssemos assim, seria fantástico. Outra coisa importante também é que a unidade do enxame, na segurança do enxame, é algo maravilhoso. Por exemplo, se você leva uma picada de abelha na mão esquerda, ali solta um perfume, um feromônio chamado feromônio de alerta, que significa uma comunicação com as abelhas que o perigo está ali. Então o enxame inteiro vai picar ali naquela mão direita, enquanto nenhuma picar, é aqui que eles vão picar, porque é uma comunicação de segurança. Então tem as abelhas guardas que picam ali e na glândula de veneno sai esse feromônio. Então isso é fantástico, isso é muito bom, isso é segurança. Agora, notem que também uma operária não pode entrar em colmeia errada. Cada colmeia tem seu cheiro, cada colmeia recebe as suas operárias. Se uma entrar em colmeia errada, morre. Só o zangão, que é o macho, ele tem livre acesso a todas as colmeias. E você, vou te mostrar aí um zangão. Observe aí, eu volto já. É um zangão. Observe que ele é diferente da operária, ele é maior, só que é um zangão novo ainda. Ele não tem ferrão. Eu vou soltar para... Acabou de sair, ó. Ele é maior que a operária. Esse daqui não trabalha, não faz cera, não faz mel, ele só paquera a rainha. Da mesma forma que você viu o zangão, eu gostaria que você entendesse o seguinte: as abelhas guardas, quando elas picam, elas perdem o ferrão fica. A glândula de veneno também fica e ela vai acabar morrendo. Então ela sacrifica em prol da segurança do enxame, da comunidade, da família. Aqui do lado, você observa, nós estamos fazendo um teste. Eu peguei uma operária, coloquei para picar e ela picou. E eu sinto menos dor porque eu tenho muito anticorpos, eu tenho imunidade contra o veneno da abelha, que eu levei muitas picadas na vida já. Então, é importante que você entenda a fidelidade de um enxame total. Que é uma coisa interessante, cada enxame tem uma rainha só, não tem duas, uma só. E quando acaba o alimento na região, numa época de seca, por exemplo, elas migram para outro lugar e todo o enxame vai junto e a rainha vai junto. Mas vai chegar um tempo que ela vai estar velha, as asas estão rotas, e ela vai tentar voar e ela vai cair. E as operárias formam uma bola ao redor dela para aquecê-la na madrugada. Ela não consegue voar mais. E depois elas vão dando alimento na boca da rainha. A rainha, ela não se alimenta por si só, as operárias têm que alimentar. Mas depois, aqui está acabando o alimento, uma operária morre, outra operária morre. De frio elas vão trocando de lugar, aqui está fria, vem para dentro, aqui está quentinha, vai para fora, vão protegendo a rainha, mas elas vão morrendo. Vai morrer a última operária dando alimento para a rainha. E depois a
rainha é comida pela formiga, pelo pássaro, a rainha acaba morrendo. Mas é maravilhoso esse aspecto. Outra coisa importante, genética também interessante, é que se você observar uma rainha, ela chega por 2.500 ovos por dia. Isso significa 2,5 vezes seu peso em ovos. 2,5 vezes seu peso em ovos. Imagina se você tiver um raciocínio grosseiro. Você tem 100 quilos de peso e você doar 250 quilos de sangue por dia. Você fala, matemática é impossível. Pega uma abelha de 100 miligramas, ela põe 250 miligramas de ovos por dia. E você fala, mas isso é possível? Não, não é, porque ela se alimenta só de geleia real. É o alimento mais concentrado, melhor do mundo, não tem outro. Produzido pelas glândulas das operárias de 8 a 10 dias de idade. A diferença entre uma rainha e uma operária: a operária é pequena, é estéril, não põe ovos. A rainha, ela é grande, ela é fértil, ela põe ovos. A rainha vive 2 anos e meio, às vezes 3, e a operária 60 dias. Mas é a mesma larva. Se você alimenta com mel e pólen, vira operária. Você alimenta com geleia real, vira rainha. Então, esses insetos são notáveis. Quer ver outra diferença que você não está acostumado com isso? Existe um fenômeno chamado partenogênese, que é o fenômeno em que origina um ser vivo sem a participação do espermatozoide, do marido, do macho. O zangão, ele é só filho da mãe. Vou te explicar. O zangão é só filho da mãe. Porque a rainha põe um óvulo, ou seja, não é fecundado, nasce zangão. Se ela põe um ovo, é fecundado, nasce fêmea. Então o zangão não tem pai. Ele é partenogeneticamente formado. É importante também que você entenda que a rainha escolhe se ela quer criar zangão, quer botar óvulos para criar zangão, para formar zangões, ou ela vai por ovo para formar operária ou rainha. E ela mede a dimensão do hexágono. No zangão é um hexágono maior, para a operária é um hexágono menor. Então ela põe óvulo no maior, ovo no menor. E outra coisa interessante, a rainha ela tem uma bolsinha chamada espermateca. Do grego teca, casa. Lembra da discoteca, casa do disco, biblioteca, casa do livro? Espermateca é a casa do espermatozoide. Então ela é fecundada pelo zangão e ela guarda o espermatozoide na bolsinha, chamado espermateca. E quando ela está precisando de espermatozoide, ela contrai a bolsinha, vai lá no oviduto, fecunda o óvulo e ela põe então um ovo. Ela controla. Então se ela quer óvulo ou ovo, e o azar do zangão, que fecunda uma vez só e depois morre. O zangão pode entrar em qualquer colmeia. Ele tem uma sensibilidade olfativa notável. Ele percebe a rainha virgem a 11 quilômetros de distância. Isso é notável. Isso é maravilhoso. Um inseto perceber a fêmea a 11 quilômetros de distância é notável. E todos os zangões, quando tem uma rainha virgem, toda a região vem numa colmeia só. E quando eles saem no voo nupcial, que é no ar, a fecundação é no ar, a rainha faz um movimento helicoidal. Ela vai subindo e ela vai saindo de nível. Então os zangões mais imbecis, eles ficam procurando ela aqui embaixo. Os mais inteligentes sobem o nível. Alguns vão reto, outros acompanham a rainha pelo cheiro. Ela voa muito rápido, ela está selecionando o melhor zangão, o mais rápido. A 11 metros de altura é que ela é fecundada pelo mais rápido, o mais veloz, o que tem mais percepção, musculatura de asa mais forte. Isso é muito interessante para a prole que vai nascer, para as operárias, que depende das asas para buscar néctar. Aliás, o néctar, elas buscam às vezes até 6 km de distância. Com economia, os cientistas dizem que é 1,5 km, ou seja, ela tem que ter lucro, né? Busca e tem que ter uma reserva para depositar. Isso é altamente interessante. Agora escute bem. As abelhas têm uma comunicação. Lá na flor de laranjeira ou qualquer uma planta que tem néctar concentrado em sacarose, ela traz uma amostra e ela vai contar. Não tem bactéria dentro de uma colmeia. É higienicamente, é tudo limpo. E o mel é bom, é um alimento maravilhoso. O pólen também, a geleia real também. Então, eu acho que as abelhas são notáveis. E quando eu olho as abelhas, eu falo, louvado, engrandecido
seja o nome do Senhor. E com a abelha a gente aprende unidade, a gente aprende fidelidade, a gente aprende trabalho. As abelhas trabalham, as abelhas repartem o alimento, as abelhas cooperam uma com a outra. Mexeu com uma abelha, mexeu com o enxame inteiro. Assim tem que ser em família. O apóstolo Jesus tem enfatizado muito a importância da família, e nós também. Uma colmeia, um enxame é uma família unida. Eu quero, me perdoe se eu falei muito, mas eu quero te abençoar em nome de Jesus, mas com certeza você tem admiração também por esses insetos notáveis que faz mel, e o nosso sábio rei Salomão falou: coma mel, meu filho, porque é bom e agradável ao seu paladar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Que tremendo esse assunto de abelhas, né? Uma porque o Mauri, como biólogo, ele tem uma especialidade muito grande nesse assunto. Quando eu conversei com ele, muitas vezes, ele contou que no passado, quando ele chegava a desenvolver trabalhos nessa área das abelhas, chegou a ser palestrante internacional desse assunto. Mas quando ele mostra todas essas questões e fala também da unidade, eu comecei a ficar até um pouco pesaroso, porque uma das maiores lutas que enfrentamos no ministério e na igreja de modo geral é a unidade, principalmente dos pastores. Todos eles falam a mesma coisa: precisamos nos unir, precisamos nos unir. Mas na hora da unidade eles não aparecem. A unidade sempre é: venha para mim, mas nunca vou para você. É uns lados contrários, né? Sempre por interesse próprio de cada um. Mas é uma oração que Jesus fez no livro de João, interessante. Jesus disse: para que eles sejam um, como eu, falando de Jesus, e o Pai somos um. E eu creio que essa oração ainda não foi respondida, porque ainda não somos um. Quando há unidade, há vitória. Quando há unidade, há grandes resultados. Mas eu quero dizer para você que a unidade não é só na igreja ou nos pastores. Tem que ter unidade em casa. Marido e mulher precisam estar unidos nas decisões, tem que estar falando junto as mesmas coisas. Não pode cada um tomar uma decisão diferente, porque a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Então a unidade é algo forte para tudo, para a família, né, no trabalho, na igreja e assim por diante. Então esta unidade é importantíssima. Então vamos aprender com as abelhas a unidade, vamos nos unir, vamos fazer um esforço para a gente ter uma unidade maior dentro de casa, na igreja, dos amigos, e a unidade para melhor. Você pode ver que quando o homem resolve fazer coisa ruim, eles se unem em quadrilhas e realmente trabalham junto e acabam fazendo coisas erradas de grande porte. Por que não podemos fazer isso como crentes evangélicos ou como cristãos de modo geral? Então, nessa noite eu quero te desafiar a buscar a unidade, começando na tua casa, no nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora por todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois, para que haja unidade de pensamento, unidade de comunhão, unidade de relacionamento, que isso comece em cada casa que está aqui, que está nos ouvindo e vai nos ouvir depois, e que a igreja de Jesus Cristo comece a se preparar para a grande unidade dos últimos dias, para a volta do Senhor, que vem buscar uma igreja única, uma igreja unida, em nome de Jesus. Te abençoo, querido, até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Grande beijo!